Boa noite. Esta é uma live do Centro Espírita Leon Denis de Avaré. Hoje, 16 de junho de 2020, quinta-feira, 20 horas. Este é um trabalho que nós fazemos toda quinta-feira de evangelização. São palestras evangélicas espíritas. E hoje o tema que nós escolhemos é Conheça a Ti Mesmo. Por estar substancialmente ligado ao tema de hoje, eu não poderia iniciar essa preleção sem antes fazer um preâmbulo sobre o grave e incomum estado de situação em que a humanidade está passando com essa pandemia, com esse lockdown, ou seja, esse confinamento. Uma situação de aprisionamento cuja finalidade informada é a de proteção contra a pandemia de um vírus. Sem a intenção de discutir o caso, eu quero apenas ressaltar que o direito de ir e de vir, ele é constitucional, ele é de todos. Mas convém também lembrar que a extensão do direito de uma pessoa, ela vai até onde ela não interfira no direito do outro. E neste caso da pandemia, nós devemos respeitar e seguir as orientações governamentais que afirmam que o contágio é pelo contato de pessoa a pessoa e não de outras formas, como pelo ar, pela água. Uma vez, então, pacificado o fato de que, por hora, temos que participar deste lockdown, só nos resta aproveitá-lo para que possamos aprender com esta difícil e jamais por nós presenciada situação. Passado alguns meses, nós ao menos já temos claro qual é o sentimento e a sensação que um animal aprisionado numa baia, num canil ou numa gaiola até, qual é o sentimento, qual é o sofrimento dele. Quanto a isso, é mistério, é necessário que pensemos em utilizarmos melhores formas de convívio com esses nossos irmãos pequeninos, os animaizinhos. Se por acaso este lockdown for o método mais correto para se aplicar a esta pandemia, então nós devemos entender que ele aconteceu, está acontecendo conosco como sendo uma decisão divina para proteger-nos do vírus. Ao passo que, se ao contrário, esse lockdown for objeto de planos do mal, então aceitemos que há permissão divina para isso estar acontecendo, como sendo Deus nos ofertando uma expiação nessa fase de aprendizado. E lembremos sempre que, até por linhas tortas, Deus escreve sempre certo. Se não, vejamos Deus agindo no provável erro do adversário. Lembremos que durante décadas temos visto grupos, ideologias tentando destruir a instituição família e principalmente o respeito do filho para com os pais. Ambos, esses dois são pilares do cristianismo. A família e os pais, o respeito aos pais, são pilares do cristianismo.
muito pregado por Jesus. Com o lockdown, essa instituição família e o respeito pelo maior convívio entre pais e filhos ficou indiscutivelmente muito mais fortalecido. Então, o que poderia às vezes ter vindo de uma atitude do mal acaba se transformando milagrosamente pelas mãos de Deus como um bem. É claro que nem tudo ocorre como gostaríamos. E com esse lockdown, casamentos que já não se sustentavam há algum tempo estão chegando a um termo e se desfazendo. Mas pensemos positivamente quanto a isso, pois abre, assim, com as separações, a possibilidade de que outros casais se formem, casais mais felizes, casais mais harmônicos, experiências diferentes formando par. Muito se tem falado sobre as inúmeras oportunidades dessa forçada situação ou confinamento familiar. Poderíamos, durante esse período, aproveitar a oportunidade de aprendermos mais na nossa profissão, nos especializarmos, ou nos aprimorarmos religiosamente, ou estudarmos algo que sempre sonhamos ter a oportunidade e não tínhamos tempo. Então, se formos citar aqui, vamos encontrar muitas oportunidades que podemos aproveitar com o lockdown. E hoje, uma delas é a que eu quero falar aqui para vocês, é sobre o autoconhecimento. E com isso estamos entrando agora no tema de hoje. Conheça a ti mesmo. Essa frase, que foi amplamente divulgada e conhecida como sendo criada por Sócrates, lembre-se, conheça-te a ti mesmo. Quantas centenas e centenas de vezes nós ouvimos isso? Mas, na verdade, existem ainda registros de pelo menos um século antes da existência de Sócrates. Ou seja, Sócrates mais ou menos 2.400 anos atrás, então de 2.500 anos atrás, essa frase foi encontrada, gravada em murais, lá no oráculo de Delfos, na Grécia. E essa é a primeira de uma série de mais de 100 frases escritas nos murais. E ela é colocada em evidência e, portanto, considerada a mais importante daquela centena toda. Os gregos, então, naquela época, há 2.500 anos, já era uma civilização composta de sábios. Eles já praticavam, há 25 séculos atrás, o que nós estamos estudando no tema de hoje. Buscando auxílio para esse estudo, esse trabalho, nós vamos encontrar no livro Evangelho segundo o Espiritismo que ele nos ensina que o verdadeiro motivo de estarmos encarnados é o de aprender. O motivo de estarmos vivos é o de evoluir. E nós vivemos esta vida neste planeta maravilhoso chamado Terra, que sem nenhuma dúvida é uma escola fantástica, maravilhosa, na qual nós, espíritos, usamos o nosso corpo físico e os seus inúmeros órgãos como se fossem material didático. Isso mesmo,
Usamos esse corpo, esses órgãos que o compõem, como se fossem lápis, borracha, caderno, caneta, régua, compasso e assim por diante. Se tudo, então, no mundo que nós vivemos, na Terra, é escola, e se os corpos humanos, né, dos espíritos encarnados, se esses corpos são material escolar, então está mais do que evidente que o objetivo maior de nós estarmos aqui é que nós, espíritos, temos que aprender. E dentre todas as leis divinas, uma das mais importantes é a lei do progresso. É a lei do progresso. E conforme ela nos ensina, nada fica estático na natureza. Nada. Ou seja, tudo progride. Tudo ao seu tempo progride. Tudo evolui. Evolui o tempo inteiro. Tudo. Com isso, tudo mais que existe está destinado ao progresso. Então todos estamos fadados a evoluir e evoluir sempre. Então, se temos que aprender, se urge que nós evoluamos espiritualmente, olha, percebam que excepcional oportunidade para nós aproveitarmos. Que bênção magnífica é esta situação atual de confinamento. Conforme está pautado nos livros do Pentateuco Espírita, ou seja, os 5 livros da doutrina espírita, o nosso progresso espiritual se divide em 2 partes. A nossa evolução moral e a nossa evolução intelectual. Observemos que tanto a evolução moral e a evolução intelectual dizem respeito a nós espíritos e não corpo. A evolução corpo seria a evolução material. Então, a evolução intelectual, ela é didática, ela é de aprendizado, tem a ver com os conhecimentos que viremos adquirindo ao longo das vidas passadas, centenas delas, e da vida atual. Já a evolução moral, ela é ética, ela é virtuosa e tem a ver com deixarmos de fazer o mal para fazer e praticar o bem, pondo de lado aquilo que a Bíblia classifica como pecado, para adentrarmos ao mundo das virtudes. Um espírito que possui muitos conhecimentos, então ele é chamado de espírito intelectual. Ao passo que um espírito que é moralmente ético, ele é chamado de espírito virtuoso. O sábio é aquele que tem evoluído bastante, evoluído esses 2, o moral e o intelectual. Então o sábio é aquele que usa os seus conhecimentos intelectuais para a prática do bem. Ou seja, de uma forma moral, de uma forma ética. Tudo que ele sabe, tudo que ele aprendeu, ele aplica bem, para o bem dele e do próximo. Isso se confirma se nós observarmos aqueles que chamamos de profeta, messias, apóstolos, evangelistas, missionários e tantos outros, aos quais nós espíritas denominamos de espíritos evoluídos ou espíritos superiores. Resumindo então, o nosso trabalho principal nessa encarnação é aprender para continuar evoluindo moral e intelectualmente, e quanto mais nós progredirmos, mais sábios seremos.
Observemos que para que possamos fazer bem um trabalho, é importante que se conheça tudo sobre ele. Por exemplo, para ser médico, é preciso se conhecer muito bem o corpo humano. Ou para ser um taxista, é preciso conhecer bem a cidade onde vai se trabalhar. Então, para cumprirmos bem a nossa missão nessa terra, precisamos conhecer tudo sobre nós. Por isso, então, o tema de hoje, conheça a ti mesmo. Mas você deve estar me perguntando agora, mas Heitor, como é que eu faço para me conhecer melhor? Ah, tudo bem, prazer. Não. Eu te respondo que você, eu, nós todos sabemos muito bem fazer isso. Sim, nós sabemos. Sabemos sim. Apenas não gostamos e não queremos nos conhecer bem, porque normalmente não vamos gostar. Não é isso? Mas observe como é que nós somos, como a gente sabe fazer isso. Se, por exemplo, estamos no supermercado, eu, minha esposa e conhecemos um casal. E durante 5 minutos trocamos ali uma conversa pela primeira vez e falamos ali dos preços ou da qualidade dos produtos. Aí depois o assunto vai lá para o futebol, aí entra o frio, o calor, a chuva. Aí o assunto passa para a fila da carne, depois a fila do caixa, e eles acabam se despedindo 5 minutos após. E ao se afastarem poucos passos de nós, em questão de segundo, imediatamente, como dois grandes psicólogos ou psiquiatras, porque às vezes julgamos alguém louco, né? Nós, eu e minha mulher, já teremos o perfil completo traçado do casal recém-conhecido. Pois já os analisamos, já os medimos, já os julgamos e passamos a régua. Definido, eles são assim. Então, eu digo para a minha mulher, eu gostei deste casal. Apesar, sempre tem um apesar, né? Apesar dele ser um pouco convencido, meio exibido, vaidoso até, eu acho. A minha esposa complementa dizendo assim, eu achei ela meio simplinha, usando uma roupinha assim, daquelas de ficar em casa. O cabelo, então, pelo jeito não visita um cabeleireiro já faz um bom tempo. Ela tem um jeito de boazinha, coitadinha. E ela deve sofrer muito, porque ele provavelmente enfeita a cabeça dela, pois ele não tirou um segundo os olhos daquela moça que está ali no balcão com uma legue azul, está vendo? Pois é assim que nós fazemos, né? Somos juízes, psicólogos, rapidamente a gente consegue enxergar tudo. O que eu estou aqui sugerindo é que aproveitemos melhor este período de tempo maior que nós ficamos dentro de casa, porque alguns estão trabalhando meio período, então ficam mais tempo em casa. Outros estão o tempo inteiro em casa, não estão nem trabalhando. Então que aproveitemos esse período mais longo dentro de casa para nos conhecer a nós mesmos, muito mais. A ideia é vigiar tudo o que fazemos, é de observar tudo o que nós assistimos, tudo o que nós olhamos e também tudo o que pensamos e principalmente tudo o que nós sentimos.
Se fizermos essa autoanálise uma vez por dia, como alguns sugerem, ao pôr a cabeça no travesseiro, lembre-se de tudo que você fez, peça perdão, peça desculpa. Num prazo longo desse de 24 horas, iremos certamente, até por conveniência de nos esquecer das coisas piores que fizemos, né? Então, por conveniência, nós esquecemos de muitos importantes detalhes. Eu, particularmente, tenho praticado essa vigília em períodos mais curtos, entre meia e uma hora, 30, 60 minutos, onde ainda está para mim bem avivado tudo o que aconteceu na última hora. Então eu vou dar um exemplo, cada um pode fazer da sua forma, né? Mas como é que tem acontecido comigo? E comecemos então a relatar como é que acontece essa reflexão da vigília. Então, durante a reflexão eu pergunto e eu mesmo respondo. O que é que eu fiz na última hora? E a resposta minha mesmo é assim: nada. Eu mesmo pergunto: como assim nada? Nada. Eu fiquei para lá, para cá, à toa. Não fiz nada útil. Mas eu poderia ter arrumado algumas coisas que minha mulher pede tanto. Por exemplo, o trinco da porta. Ou trocado o cabo da vassoura. Ou a lâmpada que está queimada já há um mês e eu não troco. E outras coisas mais. Então essa última hora foi um perfeito caso de preguiça da minha parte. Aí passa mais uma hora, eu pergunto: o que eu fiz na última hora? E eu respondo: eu discuti com a minha mulher. Mas, refletindo, houve um motivo forte para essa discussão? Fui eu que provoquei a discussão? Ah, foi ela que começou? E o que eu poderia ter feito para evitar a discussão? E aí, passa mais uma hora e eu me pergunto: o que eu fiz nessa última hora? Eu dei bronca, uma baita bronca nas nossas crianças. Mas essa bronca foi realmente necessária? Ou será que eu exagerei na dose de violência? Será que eu gritei alto demais? Será que eu estou dando a devida atenção aos nossos filhos? Será que eu os estou educando direito? E aí, passa mais uma hora e eu pergunto: o que foi que eu fiz nesta última hora? Ah, eu assisti novela, filme. Não, assisti um reality show. O Big Brother Brasil. Aí a reflexão: esse programa é bom? As conversas que lá tem, as atitudes, os exemplos são saudáveis? Eles são apropriados para meus filhos assistirem, para minha esposa assistir, junto comigo, com a minha anuência e minha permissão? O que meus filhos vão tirar de aprendizado com este programa de TV? Pois é. E aí, passa mais uma hora, quinta hora. O que eu fiz na última hora? Eu fiquei pensando umas coisas aqui, ali. Olha, um monte de bobagem. Teve de tudo, mas nada que preste. Sobre pensar, sobre pensamento,
Tem um pensador chamado James Hunter que disse o seguinte: pensamentos viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram caráter e o caráter vira o seu destino. Então, aqui está a principal e a mais importante parte do conheça a ti mesmo. Recordemos que a criação de Deus é formada por duas coisas. Deus criou o fluido cósmico universal e os espíritos. O fluido cósmico e o espírito. Então o mundo é trino. Deus, fluido e espíritos. Só. O pensamento, por exemplo, do espírito, nós entendam bem isso. O pensamento é uma força motriz que é emitida pelo espírito, que atua nessas energias que são os fluidos universal, transformando essas energias fluídicas naquilo que conhecemos e chamamos de matéria. Então, uma vez por Deus criados esses dois componentes básicos, espírito e energia, ou espírito e fluidos, tudo que passou a existir após isso foi, vamos chamar de criado, ou melhor dizendo, foi transformado pela atuação do pensamento. Tudo foi alterado de fluido básico para o que existe. Então, o pensamento é a fonte, é a origem, é a ferramenta que dá forma, brilho ou som a tudo que nós conhecemos. Lembremos que a criação do planeta Terra foi pensada por Jesus sob o comando e a permissão de Deus, nosso Pai. Mas grande parte das transformações que na Terra ocorreram foram pensamentos dos espíritos que estão no orbe terrestre. Pelo fato de desconhecermos o que é o pensamento e o que ele faz, e por acharmos que ninguém lê ou sabe o que eu estou pensando, muitas vezes incorremos em erros graves, com consequências inimagináveis, apenas pelo mau uso do pensamento, achando que estou pensando que ninguém vai saber o que eu estou pensando. Tenhamos como certo que o pensamento contínuo e sistematizado, dentro de um período que nós ainda não conseguimos estipular, ele acaba se tornando realidade. Pois é. Quanto ao fato de ninguém ler meus pensamentos, calma, isso é relativo. Isso só ocorre com os encarnados. Enquanto que os espíritos que estão no outro plano, muitos deles conseguem ler ou ouvir os nossos pensamentos e com eles se sentirem afinizados. Afinizar quer dizer estar em harmonia, vibrar no mesmo nível. Ok? Com isso, se os nossos pensamentos são bons, os bons espíritos de nós irão se aproximar. Por outro lado, ao contrário, se os nossos pensamentos são ruins, pensamos coisas de baixo nível, atrairemos irmãos ainda menos evoluídos que nos causarão
muitos problemas. E finalizando esta série de respostas sobre a pergunta base, o que eu fiz na última hora, faremos um complemento a essa pergunta, que é assim: como se comportaram os meus sentimentos em cada um dos casos anteriormente comentados? Por exemplo, na primeira resposta, que era um caso de preguiça da minha parte, eu me sinto bem com isso? Eu sou, então, um espírito preguiçoso? Já no segundo, o que é que eu senti ao discutir com a minha esposa? Eu gostei do que fiz? Ou me entristece quando isso acontece? E no terceiro, a bronca que dei nos meus filhos. Por um acaso eu sofri quando dei a bronca neles? Ou eu gosto de mostrar quem é que manda na casa? E lá no quarto? No quarto, quando nós falamos do BBB, Big Brother, eu apenas gostei do que assisti? Ou eu senti vontade de estar lá no meio daquela orgia? Dá para responder. E no quinto? No quinto, naquela quinta hora, nós falamos sobre os pensamentos. Então, com relação a isso, os meus sentimentos, como é que eu me sinto quando eu penso coisas boas? Eu gosto? Não gosto? Ou então, qual é o meu sentimento quando eu penso coisas ruins? Eu gosto? Fazer o mal a uma pessoa? Humilhar uma pessoa? Eu gosto de fazer isso. E para finalizar, eu quero dizer da importância dos nossos sentimentos. Se nós já dissemos lá no começo que estamos nessa vida encarnada para aprender nessa escola planetária e com isso evoluir, vou dar um exemplo simples para melhorar a nossa compreensão sobre o nível de evolução. Imaginemos que a nossa evolução pudesse ser medida por um termômetro. E assim, os sentimentos ruins, como a raiva, o ódio, a vingança, o orgulho, eles teriam medidas em graus negativos, menos 5 graus a raiva, menos 10 graus o orgulho, menos 15 graus a vingança e menos 20 graus o ódio, e assim por diante. Por outro lado, os sentimentos como a bondade, a caridade, o amor, a compaixão, eles teriam graus positivos, 5 graus Celsius, 10, 15, 20, 40 graus. A somatória de todos esses nossos sentimentos, muitos deles negativos e outros positivos, a somatória, se ela der abaixo de 0, é sinal que nós temos um coração frio. Então nós somos pouco evoluídos. Mas, se tivermos a alegria da somatória dar bem acima de 0, 30, 40 graus, é sinal que nós somos espíritos quentes, com muito calor humano, e que já estamos nos encaminhando para um dia sermos luz. Que Deus nosso Pai nos abençoe, que Jesus o menino
e tudo.